Olá pessoal, esse é o vídeo da equipe Lab Integridade UFPB para o 6º desafio ESSS de modelagem computacional. E o tema do trabalho é a análise numérica das tensões residuais de soldagem em uma tubulação da indústria de petróleo e gás. As tensões residuais são tensões induzidas no componente submetido a um processo de fabricação que permanecem após a remoção de todas as cargas externas. No contexto do trabalho, essas tensões são induzidas pelo aquecimento não uniforme decorrente da soldagem, se tratando, portanto, de um fenômeno de multifísica, onde o histórico térmico determina um estado de tensões no componente. E essas tensões são relevantes porque estão ligadas a problemas como formação e propagação de trincas, redução na vida por fadiga e etc. E para a realização do trabalho, buscou-se a dissertação do Silva, onde uma série de análises experimentais foram realizadas e replicou-se uma delas, que está listada aqui no software ANSYS. Assim, os objetivos do trabalho são estabelecer o comparativo entre a distribuição de tensões obtida por Silva com a obtida numericamente e assim avaliar a acurácia do método. Aqui já tem-se as dimensões do corpo de prova utilizado por Silva, bem como o modelo CAD já com a malha aplicada. O material usado foi o aço ASTM A106 grau B, com as propriedades listadas na tabela. A plasticidade foi implementada pelo modelo bilinear, com dependência da temperatura, e os efeitos de transformação de fase foram levados em conta seguindo o sugerido por Liu, onde através dessa equação promove-se um incremento no calor específico do material entre os pontos sólidos e líquidos. Sobre as análises, pode-se dizer que a natureza das tensões residuais induzem não linearidades e que elas foram observadas. Buscou-se também avaliar um período de 600 segundos e a abordagem adotada foi a sequencial, onde a térmica transiente é realizada primeiro e o histórico de temperaturas obtido é utilizado como carga na estrutural transiente posterior. Para a térmica transiente, aplicou-se condições de convecção e radiação às faces externas da tubulação e a soldagem em si foi modelada através da extensão Moving Heat Flux, disponibilizada no portal do usuário, onde os parâmetros de soldagem são dados de entrada. Essa extensão, além de trabalhar com a variante da distribuição duplo elipsoidal proposta por Goldak para a entrada térmica, ela simula a ação móvel que o arco elétrico tem ao longo da junta a ser soldada. Para a estrutural transiente, o modelo foi fixado em ambas as extremidades e Silva efetuou a medição das tensões nessas localidades, na superfície externa, na posição 0 grau, onde a soldagem começa e termina. E para efeito de comparação, posicionou-se stress probes nas posições equivalentes no modelo CAD. Como resultados, apresenta-se primeiramente aqui a evolução na temperatura máxima e mínima ao longo da análise, de onde observa-se que o equilíbrio térmico foi atingido, e também a variação na tensão máxima e mínima de von Mises, de onde tira-se que, mesmo com o equilíbrio, houve a permanência de tensões. Apresenta-se justamente aqui a evolução na temperatura ao longo da análise, e também o estabelecimento das tensões em von Mises e longitudinais. Aqui apresenta-se o panorama final dessas tensões em von Mises e na forma longitudinal. E aqui faz-se o comparativo entre a distribuição de tensões obtida por Silva e a obtida numericamente. E o que pode-se dizer é que o formato característico da curva foi bem representado e que a intensidade das tensões, tanto na região do cordão como nas zonas mais afastadas, foi bem capturada. Aproveitou-se também para plotar essa distribuição para outras 3 posições, seguindo o curso de execução da solda, e observa-se que na região onde elas foram medidas, o nível das tensões é inferior se comparado às demais. E para investigar isso, plotou-se a evolução na tensão de von Mises no centro do cordão para essas 4 posições. E observa-se que o segundo aquecimento, quando o arco elétrico retorna à posição inicial, promove uma queda considerável nas tensões em relação ao nível que aparece após o primeiro aquecimento, na posição 0 grau e 90 graus. E isso pode inviabilizar a medição das tensões nessas 2 posições, se comparado às demais, que não estão sujeitas a esse efeito. É isso. Obrigado.